Eu tenho uma pergunta aqui do Reinaldo, ele falando assim, depois que o mercado, que a economia, que algumas questões acabarem se normalizando aqui no Brasil, aí o Ibov vai subir retroativamente, ele vai dar uma pernada lá para cima, inclusive em relação aos mercados externos. E aí até achei interessante essa pergunta, porque a gente tem visto, né, alguns dados. Na semana passada o Caged vindo com um dado bastante interessante, bastante forte. Hoje saiu a PNAD, com também o desemprego regredindo um pouco. A gente tem, claro, algumas questões ainda a serem resolvidas aqui no cenário doméstico, mas hoje vai ter a apresentação do orçamento, aparentemente a questão dos precatórios está sendo resolvida ali com um esforço conjunto do judiciário, do executivo, do legislativo, enfim. As instituições estão dialogando ali para fazer o orçamento caber, né, na conta, no bolso, né, do governo. Enfim, depois que algumas coisas acabarem se ajeitando ali, a Bolsa ela sobe retroativamente. Seria esse movimento que você falou, que de repente as coisas começam a deslanchar e muita gente nem sabe de onde veio esse otimismo? Legal. Ótima pergunta. E vamos entender o seguinte, Felipe. Tempo e preço importam pra caramba. Tá? Para mim, assim, dentro da minha história, foram duas coisas que eu aprendi demais. Tempo e preço. Por quê? O preço é o ponto relativo do investidor. Tá? Então, por exemplo, se a gente for olhar hoje, a gente tem um preço que seria a cotação, né, de bolsa americana lá em cima. Nós, no relativo, nós não acompanhamos esse movimento, então a gente tem essa sensação de que a gente está atrasado. Então, né, preço no relativo importa e as pessoas estão sempre comparando preços. E tempo também importa. Então, por exemplo, mesmo que tu fale que no longo prazo tudo tende a se alinhar, se tu não entende, né, e não coloca um prazo de fato, né, porque a gente é cobrado dentro de prazos, né? Todo dia 5 começa a chegar os boletos todos para as pessoas pagarem. Então, querendo ou não, tu tem pontos de referência no tempo, né? Todo ano, os gestores de fundo, querendo ou não, eles te cobram aquela taxinha de administração, né? A taxa de performance. Tem o tempo deles para as coisas acontecer. O investidor também tem que ter seu tempo, né? Então, o tempo, para mim, também importa pra caramba. Por que eu estou falando isso? Porque as coisas elas precisam se desenrolar no momento que nós estamos agora. Porque se for passando o tempo, vai mudando a expectativa dos investidores, e aqueles investidores que tiveram mais aptidão por risco, em tomar risco agora, neste momento, eles começam a mudar o seu pensamento. E aí, aquele fluxo que era comprador de curto prazo, que poderia jogar o mercado para um patamar um pouco mais acima, fazer com que os investidores pessimistas recuassem um pouco, esse fluxo ele começa a se desfazer. Então, o tempo importa pra caramba. Sabe qual foi o grande benefício do movimento do ano passado? É que durou muito pouco tempo as mínimas do mercado. Caiu muito rápido, foi 15 a 20 dias de queda no Covid Crash, e ficou muito pouco tempo lá embaixo. Então, o mercado ele não absorveu, né, ainda mais aquelas pessoas que entraram, se posicionaram lá embaixo, porque estavam ainda com o viés de alta, né, porque, pela velocidade que foi a movimentação de baixa, acabaram que sofreram uma experiência positiva. E uma vez que tu sofre uma experiência positiva, pô, isso fica guardado na sua memória. O que está acontecendo agora, no curto prazo, é que a gente está muito tempo num processo de correção. E os investidores não estão acostumados a isso. Precisamos de uma resposta positiva para mudar. Então, como muito bem colocaste, né? A questão de emprego, questão das reformas, questão dos precatórios estarem se resolvendo, isso tudo precisa acontecer. Para quê? Para que dê tempo que a Bolsa lá fora não entre num processo de correção, que querendo ou não tem um ciclo fechado. Tá? Eu acho que lá fora, principalmente Estados Unidos, né? Estados Unidos, quando eu falo lá fora, eu estou falando dos Estados Unidos. Europa tem espaço para subir a bolsa. Estados Unidos me parece que vem subindo de forma já, de certa forma, artificial nesse curto prazo. Tem que ter tempo de que lá fora continue ainda essa sensação, né, de máximas, né, para que as coisas melhorando aqui dentro, a gente possa, de fato, acompanhar. Porque se lá fora começar a deteriorar, não tem. Aqui vai sofrer o impacto. E no momento que nós estamos agora, é bem preocupante se por acaso lá fora se deteriorar.
Isso quer dizer que o investidor não tem que tomar risco? Não. Quer dizer que o investidor tem que estar acompanhando, esperar de fato as coisas estarem bem estruturadas, bem montadas aqui, pelo menos em preço, né, olhando ali, acompanhando e vendo, olha, de fato, né, esse fluxo todo dos investidores em cima dos cenários, em cima dos momentos, em cima das respostas em relação aos eventos que vão acontecendo agora no curto prazo, não fizeram com que a Bolsa deteriorasse e buscasse um nível de preço mais baixo. Beleza. Sinal de que o cenário está, pelo menos por parte de investidores que estão tomando risco na Bolsa, o cenário ficou mais propício para entrar numa tendência de alta. Beleza, lá fora não está acontecendo nada negativo, lá fora não está deteriorando, bom, aí de fato faz sentido em tomar risco, porque as coisas elas vão se acomodar e vai poder pegar uma tendência com uma relação de risco-retorno muito interessante e assim por diante, né? Eu acho que o investidor ele tem que ser estrategista, eu acredito que o investidor ele tem que ser dono das suas decisões, né? Porque senão, de fato, negociar na Bolsa de Valores vai ser um caldeirão de emoções.